a gente sabe, né? Cada pessoa tem sua característica. E por caminhar junto, a gente já trabalhou junto em alguns projetos. Eu sei que, por exemplo, a Ana, ela é extremamente profissional. Assim, quando eu digo profissional, é criteriosa, excelente. Então, eu lembro lá na Jordânia, você citou a Jordânia no início, né? Lá na Jordânia, por exemplo, a gente tinha que começar a rodar muito antes do sol nascer, porque é uma região de deserto, ia rodar no deserto, tinha que aproveitar a luz dos primeiros raios solares e fugir do calor insuportável. Então, eu lembro de você dormindo, o Silvio Nogueira ali trabalhando, né, na questão da maquiagem. Por quê? Porque tinha que estar tudo no horário certinho, sempre foi muito, muito certinho em tudo. Então, sempre foi tranquilo lidar com essa questão do espontâneo, do espírito, ser correto, sabe? Ensaiar, fechar a forma da música, mas na hora ter a liberdade total para poder fluir da forma como fosse. Porque a gente percebe que isso é uma marca, né, do Diante do Trono. Ela só fazia assim com os dedinhos, ó. Então era tudo com Esse sinais, era o sinal. né? Tudo Era o sinais sinal. e vinha. Entendeu? Quando ela sabia que Deus estava dirigindo ela para sair da estrutura, né? O que era o combinado, né? Que eles iam permanecer naquele grupo, naquela harmonia que já estava acontecendo. Então, os músicos tinham combinado de não sair radicalmente daquela harmonia. Sim. Então, ela fazia assim, significava espontâneo. Deixa rolar, né? E aí, Deus ia dando espontâneo para a Ana, e tinha essa conexão dos músicos com a Ana. Então, por a gente tocar junto, por eles entenderem quem a Ana era, como ela funcionava, já ia. Era natural, né? Era natural. E na dança também, porque a gente ficava, ela fazia assim, então, gente, tal. E a gente ia, quer dizer, era muito... A gente ficava muito ligado nela, né? Sim. Nos gestos, tudo que eu ficava de olho, né? Quando ia terminando uma sessão da música, eu já olhava para ver a comunicação. Exatamente, o que ia acontecer. Hoje, a gente até na aula da Lagoinha Global, né, a gente falou sobre isso. Como que, às vezes, a nova geração está muito mecanizada pelos soundtracks, né, os virtual sounds, os VS. E é necessário desenvolver maneiras, como a própria Lagoinha tem feito, né, que o líder de louvor ele volte a ser o líder de louvor e não as tracks, não os playbacks, não aquilo que já está formatado. Porque a gente sempre ensaiou, mas a gente sempre teve liberdade. Mas isso está se repetindo. Amém. Porque essa... Vou falar da minha experiência com o Felipe, quando a gente ministra na igreja aqui, a gente traz, né, Felipe, essa experiência. Por exemplo, a gente está na plataforma, eu fico de olho, quando a gente ministra junto, né? Eu fico de olho nele. E assim, a gente tem tido experiências incríveis, né? Você sentir a igreja, né? Eu vejo assim que a noiva, o alvo de todo líder de louvor devia ser desaparecer, a ponto que a noiva nem precise de nenhuma palavra de comando lá da frente. Quando você consegue que a igreja consiga se manifestar e esquecer que você está ali na frente, então você para de comandar e você só vai seguindo. É o livre, é o conceito livre no Espírito, porque o Espírito é que nos une, ele conduz, você entra ali no fluir, né? E às vezes eu sinto, sabe, que isso foi algo que a gente precisa ensinar, né? A gente às vezes acha que já viveu algo que já está estabelecido para a próxima geração, mas às vezes não, né? Então, você realmente ser guiado pelo Espírito, né? E o Espírito é que move a igreja. E não ter a igreja assistindo os músicos e os cantores lá na frente, tendo um tempo gostoso, cantando as músicas da playlist de sucesso. Mas você realmente conseguir construir uma atmosfera, um ambiente propício para que a igreja se encontre com o noivo e ela cante ao Senhor. E aí você perde o controle. E você tem que servir esse propósito. E para isso você tem que aprender a ser livre. Para ser livre assim, para ser espontâneo assim, né? Com todas as tecnologias hoje, acho que fica até mais fácil se você hoje tem um microfone para falar com a banda e tal. Gente, é muito mais fácil. Eu uso um pedal que a gente chama de talkback, que eu estou ali ministrando. No violão é fácil, porque eu estou com um pedestal, eu piso no pedal, o que eu falo para de sair para a igreja e vai só para o ouvido da banda. Que legal. Quando eu tiro o pé, eu falo com a igreja. Então, eu consigo, como músico também, conduzir eles para... eu quero tal acorde, eu quero tal sequência. Mudar o groove, ou isso, mudar o tom.
Então, quer dizer, hoje, se a nova geração desenvolver essa sensibilidade ao Espírito, essa mordomia, esse sentido de que nós não estamos ali para sermos servidos, para nos apresentar, para tocar o que a gente gosta, não. A gente está ali para servir a noiva, para que ela tenha esse encontro com o noivo. Se eles desenvolverem essa sensibilidade à direção do Espírito, que a gente estava falando aqui, né? É o líder de louvor com L maiúsculo. É o próprio Espírito Santo. O que vai acontecer, né? A gente vai ver essa nova geração indo ainda além das coisas que nós vivemos, que nós experimentamos. E olha que a gente viveu muitas águas profundas. Tem uns memes hoje em dia que eles ficam resgatando, né? Gente, eu não sei exatamente onde foi, mas esse eu vou viajar de avião. Eu estava bêbada do Espírito. Vocês lembram onde que foi? Não, eu já vi no Neme. Eu tenho uma lembrança vaga que era no interior de São Paulo. E a gente estava num lugar, tipo um estacionamento, um lugar aberto. E a gente passava, né, às vezes, assim, 2 horas ministrando, né? E aquilo era muito gostoso, porque não era só eu cantando. Então, eu descansava a voz enquanto outra pessoa estava liderando. Então, realmente, as ministrações eram, às vezes, mais longas do que hoje eu dou conta, né, sozinha. Então, assim, eu me lembro que a gente já estava num nível de embriaguez do Espírito. E eu era muito novinha, porque eu não tinha conta no banco. Faz parte do meme. Isso é outro meme, né? É o Na mesmo? mesma noite. Tá. Eu não tenho nem conta no banco. Nem sei por que eu estava cantando aqui. Acho que eu estava falando de provisão, de dependência e tal. Mas o pessoal resgata umas coisas que, às vezes, eles não entendem o contexto. Era uma rendição. Era uma entrega. Era perder o controle mesmo. Sabe?